Olá, seja bem-vindo ao Bem-vindo Morumbi, a segunda temporada, e hoje no nosso episódio iremos falar sobre corrida, seus benefícios, seus riscos, e aqui conosco o nosso amigo e proprietário da assessoria de corrida RunFan, Mário. Obrigado por vir nos visitar, aceitar o nosso convite, e gostaria muito de ouvir um pouco de você, né? Ao invés de eu te apresentar, a gente vem aqui e abre o espaço. Tá. Quem joia. é o Mário? Como você começou? Tá joia. Cleiton, em primeiro lugar, prazer estar aqui contigo, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Somos da... Mário nadador, hein? Fui nadador. Minha vida toda foi natação antes, né? Até entrar a corrida. E é isso, fundei a RunFan há 33 anos atrás, né? Mas a minha história com a corrida começa lá atrás, né? Eu fui nadador, como você falou, comecei a nadar no Rio de Janeiro, né? Você é carioca? Eu sou carioca. Apesar que clube que você nadava lá? Nadava na Bebê da Lagoa. Bebê da Lagoa? Do lado do Flamengo ali. Sim. E comecei lá na Bebê, fiquei até os 10 anos, né? Como nadador. Aí eu vim meu pai foi transferido para São Paulo e eu vim para o Pinheiros, para o Esporte Clube Pinheiros, como nadador. Eu, minha irmã, né? Minha irmã gêmea. E aí fiz a minha carreira como nadador no Pinheiros, né? Depois mais para frente eu saí para o Vasco da Gama, quando o William saiu do Pinheiros. Mas o ponto é que eu fui nadador dos meus 8 até os 22 anos, né? Competi fora, né? Fui campeão paulista, fui campeão carioca, fui terceiro no Troféu Brasil e fiquei entre os 16 melhores nos Estados Unidos. Caramba, né? Que legal. Então essa foi um pouco a minha carreira na natação. E aí volto para o Brasil, né? Nado mais um pouco, depois eu parei de nadar e já desde cedo comecei a trabalhar na área, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo na área de educação física. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade. E você é formado pela? FEFISA, depois Itapetininga. Na verdade, eu estava na FEFISA, aí fui para os Estados Unidos competir, aí eu parei, voltei e me formei em Itapetininga, que era mesmo para formar só. Que legal, mano. E você começou daí você começou a trajetória na corrida, já fazendo a integração natação-corrida, como foi essa transição? Essa transição, na verdade, não foi logo de cara, né? Quando eu falo que eu tenho uma relação com a corrida antiga, é porque o meu treinador, né, que é o William, que você conhece, Sim, né? O William Ulisses de Lima, foi meu treinador dos 10 até os 22, né? Ele sempre aplicou a corrida como um fator de aquecimento para os nadadores, né? Então a gente corria 6 quilômetros e nadava depois 6 quilômetros, né? Principalmente eu, que era fundista, nadava 6 quilômetros. Então isso foi durante muito tempo. Então eu comecei com 13 anos de idade a correr. Então a corrida para mim, ela nunca foi... Eu sempre estive muito próximo da corrida. Mesmo porque naquela época os protocolos de natação... eles eram adaptados da corrida para natação. Né? Exatamente. E aí a gente... Exatamente, porque a corrida é uma coisa mais antiga, né? Sim. A corrida é uma atividade como esporte, né? Competitivo. É mais antigo do que a natação, né? Então começou toda uma ciência, primeiro no atletismo, na corrida, né? E depois... a natação migrou e pegou muita coisa disso, né? E é isso mesmo. A gente adaptava os protocolos, adaptava os protocolos, exatamente, Cleiton. E assim, na verdade, como treinador e é engraçado você comentar isso, né? Porque eu fiquei depois como treinador no Pinheiros, né? Então, volto como treinador depois de parar de nadar. Comecei a trabalhar, como eu falei, com 16 anos de idade, dando aula, né? Na antiga Polé. Então, eu nem tinha entrado na... Polé eram os jogadores de polo, né? De polo e a natação. O Polé foi um dos maiores jogadores de polo, a família, e ele foi um dos maiores jogadores de polo do mundo, né? E era uma escola de natação super famosa. Tradicional, né? Ali na cidade de Jardim. Então eu comecei com 16 anos a trabalhar na área. Antes mesmo de começar a faculdade. Eu comecei a faculdade com 18. Então quando eu entrei na faculdade eu já tinha 2 anos de aula, né? Uhum. Aí eu vou para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eu não trabalho, fico treinando, volto para cá. Quando eu volto para cá, nado até os 22, aí eu começo a voltar a trabalhar na área, né, dando aula e fazendo evento. Então eu também comecei a fazer evento muito cedo, né, evento de natação.
evento para 3 mil crianças. Puta, que legal. Era bem, muito legal, muito legal. E aí, em 90, né, foi bem no Plano Collor, né, por conta do Plano Collor, eu deixo de fazer evento e volto a me empregar. E aí eu vou para o Clube Pinheiros para ser auxiliar técnico do professor Alberto Clar e trabalhar com a equipe principal. Então aí que eu conheço o Gustavo Borges, né? Então eu dei treino como auxiliar técnico, né? Trabalhei com o Gustavo, com a equipe do Pinheiros, campeão do Troféu Brasil, campeão paulista. Fiquei 1 ano com eles, depois eu assumo a equipe de infantil, de Petit 2 infantil do Pinheiros, como treinador. Fico como treinador do Pinheiros 5 anos, fomos campeões paulistas, Pinheiros volta a ir para... Pinheiros nas categorias mais de base não tem tanta preocupação em ser campeão brasileiro, né? Então, mas a gente vai para campeonato brasileiro, tudo. E nessa época que eu sou treinador lá, eu começo... Isso aplicando o protocolo de corrida no aquecimento. Não. Só para não esquecer. Mas aí né, nessa época já tinha... O Alberto... Aí nós estamos falando dos anos 90. Já tinha um estudo interessante, tinha pesquisa já mais na natação, né? Os Estados Unidos vinha com muita coisa boa e aí não tinha aquela demora, né? Nos anos 80 era mais complicado. Nos 80 demorava e eu usava o protocolo mesmo. Mas a partir dos anos 90 já é diferente. Aí eu fico lá, começo a correr mais... correr mais, de maneira mais séria. Eu me casei, né, nesse mesmo período, com uma sócia de lá, né, que gostava de correr e falou, vamos correr eu queria correr uma maratona. Eu falei, eu te treino. E aí eu faço o inverso. Eu uso o protocolo da natação que eu tinha para a corrida, entendeu? Então, deu super certo. Ela foi super bem. Que legal. E aí ela começou a ir muito bem. Ao mesmo tempo, isso foi em 93. Paralelamente a isso, começou São Paulo a ter novas provas de corrida, as primeiras provas de corrida organizadas mesmo. Né? Corpore, né? Corpore, nesse exatamente, período, né? exatamente. Corpore, recomeçando, né? A Corpore foi aberta primeiro nos anos 80 e parou, depois volta em 93. Aí tem Corpore começando, Revezamento Pão de Açúcar começando, eu começando, já tinha uma outra assessoria, o professor Vanderlei de Oliveira, que era uma assessoria grande, mais uma outra assessoria, e aí começa a história da Run Fun, né? O movimento. Então eu dando treino para minha ex-mulher, o pessoal começa a ver ela ganhar a prova, aí legal. bem, quem que você treina? Meu marido é treinador do Pinheiros, quero treinar com ele. E aí começa boca a boca, sabe? Sei. Por isso que eu falo que a minha relação com a corrida, ela é antiga, né? E eu usei também coisa da natação na corrida. Legítimo. Legítimo. Uma história legítima. Mário, eu queria até, mais uma vez agradecendo e trazendo para você aqui o quanto você significa nesse movimento do wellness. Né? Quando eu falo sobre o wellness, e eu estava aqui, a gente antes da gravação, nós estávamos falando sobre saúde, eu interpreto a saúde de várias maneiras. Né? Eu tenho vários pilares que sustentam a saúde. E eu divido ele em 5 pilares principais. Um é a saúde profissional. Você tem que estar bem, você tem que estar disposto a trabalhar, você tem que gostar daquilo que você faz. O segundo pilar, que a gente pode chamar, não nessa ordem, mas a saúde social. O quanto você protege ao seu redor, a sua família, os seus vizinhos, seus amigos, aonde você vive. Até um dos motivos que você me perguntou, por que o Morumbi, né, no nome do podcast? Porque é o local onde eu me identifico. Comunidade, né? A comunidade onde eu nasci. Então, se eu não valorizar onde eu nasci, quem vai valorizar? Não que eu não possa incentivar ou então atender alunos do outro lado, que eu faço isso, atravesso a ponte também. E valorizar, porque o Morumbi hoje, voltando aqui falando do Morumbi, o pessoal bate muito, né? Assalto, mas aqui eu falo bem. A sua saúde espiritual. Sim. O quanto você está engajado com o seu projeto, a sua passagem, né? A gente tem aqui, nós temos uma jornada. Então, quanto você entende disso, né? Se você não tem isso muito claro, muitas vezes todas as outras pilares da saúde eles acabam ficando abalados. A sua saúde mental, que a sua cabeça ela tem que entender esse equilíbrio para que você não, ainda mais hoje nessas questões de ansiedade, depressão, estresse, depressão, porque hoje a vida das pessoas, né, eu estive aqui com a psicóloga falando da relevância das redes sociais hoje na formação
das crianças, é um caso muito preocupante. E a nossa saúde, que eu falo da saúde física. Né? Então, assim, a nossa saúde física, quando você espalha para a nossa área, quando você espalha, ela atinge exatamente essas cinco pilares. Então, trazendo isso para nós, eu vejo que a corrida é uma das modalidades mais democráticas. Sem dúvida. Mas, se você não, como qualquer outra modalidade, ou como qualquer alimento, ou como qualquer outra forma de se expressar, se você não fizer da maneira correta, se você não fizer da maneira adequada, ela pode trazer, ao invés de benefício, ela vai trazer consequências não muito saudáveis. Né? Como é que você trabalha isso dentro da Run Fun? Perfeito. Né? O entendimento, na verdade, não só a prevenção, mas ainda não vamos entrar na questão prevenção, mas assim, esse entendimento dentro da Run Fun, quando você atende quantos clientes lá, né? Como é que está o wellness? Entendi. Olha, primeiro eu concordo totalmente com o que você falou, né? O Brasil acho que ele só perde, se não me engano, acho que se ele perde, acho que ele só perde para os Estados Unidos em termos de depressão e ansiedade. Ou se bobear, é número 1. Uhum. Principalmente pós-pandemia, a gente foi para níveis muito altos disso, né? Então, eu concordo contigo, esses pilares são fundamentais, né? E talvez, acho que o mais difícil, porque não depende só de você, é a questão do trabalho, né? Sim. Porque, né, infelizmente, muitas vezes você tem que trabalhar em algo, uma questão de sobrevivência. Exato. Talvez, né? Mas eu concordo contigo, Exato. Você tem que procurar, eu me considero, eu acordo todo dia, né? E medito, né? Todo dia, que é o meu lado espiritual, né? Mas eu medito pelo lado espiritual e medito com uma forma de agradecimento também, porque, cara, eu sou um privilegiado. Eu trabalho com aquilo que eu amo, né? Eu não tenho aquela depressão de domingo à noite, nunca tive, né? Sempre, para mim, sempre trabalhei com aquilo que eu gostava, né? Que é o esporte, sempre trabalhei com gente que é o que eu gosto mesmo, né? Tem gente que prefere cachorro a gente, né? Eu também tenho cachorro, adoro cachorro, sim. Mas eu gosto de gente. Entendi. Também, né? Eu gosto muito de gente. Então, eu me considero um privilegiado, né? E aí, fora o trabalho, né? Tem a questão que eu acho que é essa questão de espiritual. Então, para mim, a meditação funciona muito como isso, né? Para outros podem ser a religião, pode ser a oração, pode ser o que for. A questão de comunidade, né? De social, né? A gente tem que olhar, logicamente, a família que você constitui. Se você tem uma família que você constituiu, é a coisa mais importante de tudo. Você pergunta qual é a coisa mais importante, qual que é o teu maior projeto? São meus filhos, né? Sem dúvida. E meu casamento, né? Meu maior projeto. Se eu falhar nisso, né? Para mim eu falho em tudo, né? Então, mas não é só isso, né? Quando a gente fala de social, a gente está falando de comunidade. Exato. A gente está falando de amigos. Exato. Né? A gente está falando de família que eu digo não só a tua família, mas também os teus antepassados, né? Então, eu acho muito importante, isso é uma coisa que eu dou muito valor também, porque está provado em estudo, né? Você precisa ter isso. Você precisa ter. É o ser humano. Vive em sociedade. O ser humano vive em sociedade. Então, você precisa ter isso. Então, aquele que, de repente, passa uma fase, eu não gosto muito de conviver com pessoas, né? Eu acho que tem um problema depois, né? Porque vai ficando mais velho, cara, você precisa disso, isso é fundamental. Você precisa ter tua mulher do lado, ou a mulher precisa ter o seu marido do lado, ou precisa ter amigos, né? Isso está provado que é muito importante, né? A questão, nós falamos, aí a questão física, né? É uma questão que a gente trabalha realmente com a corrida, né? E com o que a gente faz lá. Que para mim, né, Cleiton, que a gente que é profissional da área, né, para mim esse ponto é um ponto que ele não está ligado com a performance. Entendeu? Zero. Então, é isso que eu procuro passar bastante, eu sempre procurei passar bastante isso para meus atletas. Lógico que, dentro da Run Fun, até respondendo a tua pergunta, né, a gente tem 2.000 alunos. 2.000 alunos? 2.000 alunos. São 20 treinadores para atender esses 2.000 alunos. Parabéns. Né? Valeu. E assim, é um trabalho muito, muito puxado. Então, assim, eu falo isso porque
eu vejo, né, hoje eu fico muito mais hoje numa gestão um pouco mais ampla, como se fosse estratégica, como se fosse um CEO mesmo, né, olhando as áreas todas. A gente tem como o diretor técnico Camilo, né, que é um baita profissional, né, um cara que está comigo desde os 18 anos, está com 33, né, então tá há muito tempo, super experiente, formado pela USP, mestrado USP, né, e tem ele lidera 19 treinadores, né, que são extremamente competentes, né? Então eu vejo, porque, Cleiton, desses 2.000, se eu te falo, todos eles têm que receber um feedback semanal. Então são 2.000 feedbacks por semana, né? Então isso é um trabalho que demanda muita coisa. Personalizado, né? E personalizado. Ah, você faz 2.000 treinos? Não. Isso aí não seria nem inteligente, lógico, né? Lógico. Mas você tem que personalizar. Né? O Cleiton vai correr uma meia maratona. Se eu for correr uma maratona, são treinos diferentes. Se o Cleiton, em determinado momento, se machuca, né, e aí ele tem que fazer uma retomada, ele tem que ser um treino diferente. Né? Então você tem toda essa complexidade, que é algo que eu sempre vi como um fator de sucesso ou não da RunFan. Não é ser a maior assessoria, é ser a melhor. Né? E para ser a melhor, você tem que ter individualidade, né? Você tem que saber individualizar o treino, você tem que saber entender o cara, né? Você tem que, muitas vezes, entender na maneira como ele fala, de uma outra maneira, entender o que ele está querendo dizer, qual é a fase da vida que ele está, né? Quantas vezes eu já vi atleta chegar e falar assim, não, eu quero correr a maratona. Pô, legal, vamos treinar para a maratona. Então, eu estou mudando de emprego e estou indo para um emprego novo. Falei, então não faça a maratona. Não faça a maratona. Não faça a maratona. Não, por quê? Não, porque, cara, você vai mudar de emprego, você vai focar no emprego, você vai querer colocar uma sobrecarga na maratona, né? Então, acho que essas... Percepção, né? Exatamente. Essa análise, né? Saber analisar isso, saber entender, eu acho que é algo que, quanto mais tempo passa, né, mais você vai ficando experiente com isso. Entende, a gente entende. Hoje você olha quem vai conseguir fazer uma maratona e quem não vai, né? Exato. O cara chega para falar com você já sabe, né? E a questão da saúde, eu acho que é muito legal deixar claro, né? Isso para mim sempre foi desde o dia 1 da história. A gente respeita, a gente entende e a gente é partícipe do objetivo do atleta. Então, quero correr uma maratona e fazer o meu melhor tempo. Aliás, agora, fim de semana, né, vai ter a maratona de Porto Alegre. Então, tem lá 70 pessoas correndo a maratona da RunFan, querendo baixar tempo. Isso a gente acha legítimo e a gente está lá para ajudar. Lógico. Mas acho que uma grande mensagem que eu procuro sempre deixar para todo mundo é que a saúde é muito mais importante do que qualquer pace. Eu respeito a individualidade. E assim, e o principal é o seguinte, é que às vezes você pode até não mais correr maratona por alguma razão, mas você tem que continuar a correr. Você tem que continuar a se movimentar. Você tem que fazer trabalho de força. Todos nós temos que fazer trabalho de força. Sim. As outras convalências físicas, né? Porque a partir dos 30 anos a gente começa a perder a massa muscular. Então, se você não se preocupar com isso, então eu gosto de passar que a questão da saúde, ela tem que ter esse olhar um pouco mais de... primeiro lugar é estar fazendo aquilo, sabe? Não deixar de fazer. Mário, antes eu vou entrar no ponto corrida, onde a gente vai explanar um pouco melhor sobre idades, enfim. Mas eu queria ouvir um pouco mais da RunFan, cara. Eu tenho tanto carinho por essa marca. Obrigado, cara. Que bom porque saber disso. Eu acompanhei o movimento, cara. Eu tinha um amigo meu, não sei se você conhece, o Ricardinho, ele começou isso lá em 94, 95, ele começou esse movimento na USP. E vocês todos estavam começando. Sim. E a RunFan tinha um diferencial. E depois que eu fui amadurecendo, eu fui entendendo qual era a essência. Que é o que você está trazendo para a mesa. Que a essência é respeito às individualidades e seja feliz. É isso aí. Eu acho que você, quando você coloca o fã no próprio nome, vou até te parabenizá-lo, porque a essência que eu enxergo, de longe, tá? Estudante de marketing, né? Eu fiz mas o que eu vejo, cara, essa galera é legal. E eu vejo, é acessível. E naquela época nós não tínhamos essa leitura, porque nós éramos todos... performático, vamos chamar assim, né? Todo mundo queria tempo, todo mundo queria competição. Eu sou melhor. Cara, não precisa disso. E isso, com a maturidade, com os anos que vai passando, você vai entendendo aonde você se encaixa e como é importante você ter tido esse olhar lá atrás, mesmo vindo de um universo, do ecossistema competitivo, você
ter oferecido a oportunidade para as pessoas serem alguém através de uma modalidade democrática. Cara, esse movimento foi fantástico. Então, assim, eu quero ouvir muito essa da Run Fun. Tá a legal. história, tá por isso, cara. Porque eu tenho muito carinho. E como estrategista de marca, cara, assim, você criou uma marca, uma identidade, um ecossistema, pessoas, uma equipe. Hoje você tem lá o Beto trabalhando com você, né? Meu sócio operacional. Cara, tem um carinho enorme por ele. E você trouxe para você, para a equipe, pessoas de valor, pessoas que entendem da essência da vida. É isso aí. Na verdade, comecei com 26 anos, né? Quando eu comecei a Run Fun, eu fui com 26, eu tinha 26 anos. E hoje, né, se você olha isso hoje, parece novo, né? 26 anos, você fala, pô, o cara tá abrindo uma empresa com 26 anos, parece novo, né? Só que eu já tinha 10 anos nas costas, né? De trabalho como educador. Então, mesmo Sim, você falou que começou com 16 no Pinheiros. Né? E por que isso faz a diferença? Eu acho que faz a diferença porque, primeiro que com 16 anos eu comecei a dar aula para criancinha, eu dei aula para adolescente, eu dei aula para adulto, eu dei aula para idoso. Né? Quando eu volto para o Pinheiros, eu trabalho com Gustavo Borges, né? Eu trabalho com atletas de performance, e eu mesmo tendo sido um atleta competitivo, né? Quando eu vou abrir um negócio para amador, né? Cara, na hora eu pensei, falei, que nome eu vou dar, né? Porque eu não queria, né? Tinha gente com o próprio nome, né? E eu não queria ter Mário Sérgio, porque me incomodava um pouco isso, né? De ser Mário Sérgio, fica uma coisa, para mim, tá? Para mim, ficava uma coisa muito, para mim, egocêntrica, né? E outra coisa é que eu não queria que isso ficasse grudado em mim, porque eu estava trazendo educadores físicos, capacitando os caras para eles poderem também serem os caras. Então, eu opto por escolher um nome. E o nome fui eu que escolhi, né? E na época eu entreguei para isso eu comecei em 93, né? E o nome veio em 96. Em 96 eu entrego o nome para um publicitário super famoso na época, que era meu atleta, Carlos Castelo. Se um dia ouvir ele vai lembrar. E aí eu chego pro Castelo e falo, Castelo, eu preciso arrumar um nome para a empresa, porque eu não quero que seja Mário Sérgio, né? E ele falou, pô, mas você tem alguma coisa? Eu falei, tem. Run and Fun, né? Na época tinha um I, né? Run and Fun, né? Tinha aquele I comercial. Vê aí o que você acha. Puta, passou uma semana, ele voltou e falou, Mário, pensei em tudo, cara. Não tem, cara. Você achou o nome, né? E esse nome, é legal você falar isso, porque esse nome, na hora que eu peguei, ele representava exatamente aquilo que eu queria, que eu achava que ia ser, entendeu? Aonde o run é a competição, é a performance, é o trabalho, é o treinamento embasado, é o treinamento com estudo, é o treinamento com pesquisa, né? É você estar evoluindo na questão de pesquisa mesmo do que está sendo feito aí fora, né? De você encontrar possibilidades para o amador poder ter a melhor versão dele como esportista, né? Então o Run entrou para isso. Só que, cara, eu falei, bicho, eu trabalhei com o Gustavo, trabalhei com os puta cara fera, eu fui nadador. Pô, tem que ter o fã. Eu não estou trazendo um executivo naquela época, 40 anos era velho, né? Porque tinha 26, né? Estou trazendo um cara de 40 anos e vou querer botar na cabeça do cara que ele tem que ter a mesma seriedade de um competidor do Pinheiros, da seleção do time do Pinheiros. E nós tínhamos isso, né? É. Nós tínhamos isso na época, né? Não, e aí eu sei. Não, e até hoje tem isso, tá, Cleiton? Até hoje tem bastante isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não era só isso. Beleza, o cara, a gente tem muita gente que é muito séria, que é muito, que tem aquele foco de atleta profissional. Beleza. E ok. Mas eu sabia que tinha mais umas... A maioria, né? A maioria seria aquela pessoa que quer ficar bem, que quer ter engajamento na atividade física, que quer criar o hábito. E aí você vai criar o hábito como? Tratando o cara como um atleta profissional ou recebendo o cara de braços abertos e mostrar a importância do treino, mas ao mesmo tempo também ter a graça... Eu contava piada, Cleiton. Todo sábado eu reunia a galera e contava uma piada. Os caras riam da piada muito mais da minha risada, porque toda vez que eu contava a piada eu morria de rir. Os caras riam de mim. Mas aquilo era uma maneira de quebrar todo um paradigma, um paradigma do treino
E agora falar, galera, beleza, todo mundo rindo, agora beleza, começou, vambora. Entendeu? Nada uma coisa a ver com a outra. Você pode rir pra caramba, você pode estar à vontade e fazer força. Então eu nunca quis perder isso. Então acho que você coloca bem a ideia, porque foi essa ideia mesmo, não é que foi, não, era essa a ideia. E aí tudo veio a reboque, né? Os treinadores que trabalham comigo, né? Que vieram e que são ativos até hoje e tal, e quem passaram pela gente, sempre tiveram esse caráter de serem pessoas legais. Para mim, ser uma pessoa eu sou formado, pós-graduado, mestrado, doutorado e não sou legal, você não vai trabalhar comigo. Se não tiver essência. Não vai trabalhar, porque é cultura. A cultura da empresa é essa, entendeu? Então, você pode, lógico que são 20 treinadores, lógico que você tem um mais sério, né? Um outro mais brincalhão, tal, mas todos eles são pessoas legais, são pessoas bacanas, são pessoas que tem essência, né? Sabe essa dificuldade. E assim, eu posso comprovar aqui para você, através da minha percepção, que vocês conseguiram. Hoje você... minha esposa, durante um período em uma empresa, isso lá nos anos 2000, ela correu, eu participei com a gente? com ela, correu. Que empresa que era, você lembra? Era a Cestini. Do Alexandre. Lá na Angélica. Corriam no Pacaembu. No Pacaembu. E ela gostava muito, enfim. Que bacana. Então, assim, eu acompanhei de várias formas nas corridas, eu sempre olhei. E eu acho que você conseguiu alcançar o seu objetivo. Parabéns. Valeu. Pela história e pelo que você faz por 2.000 pessoas e incentivam talvez mais 10 mil pessoas. Já passaram 15 mil, né? Então. Já passaram 15 mil pessoas. Isso é muito relevante. Dentro desse universo, né, da corrida, Mário, eu sempre olho assim, poxa, as pessoas têm muitas dúvidas, ainda mais hoje com o Instagram. Não é a dúvida pela dúvida, é a dúvida pelo excesso. As pessoas têm muita informação, a pessoa vai comprar um tênis, a pessoa vai usar um shorts, a pessoa vai usar um protetor solar. A quantidade de informação que elas absorvem e não sabem qual escolher é assustadora. É verdade. Isso para todas as modalidades, né? Hoje, pessoas que se apropriam do tema saúde são pessoas que, muitas vezes, elas não estão engajadas na saúde. Elas estão engajadas num produto, numa marca, numa venda, num like. E eu acredito que nós somos aqueles que realmente... Eu falo, acho que não tem ninguém mais legítimo para falar de saúde do que nós. Porque você leva nós levamos isso para as pessoas. E a corrida como modalidade... O que você enxerga? Como é que você enxerga o início dessa corrida? Tem idade? Como é que vocês trabalham essa conscientização das pessoas? Porque a criança de 13, 14 anos, elas podem correr. Né? Como é que vocês trabalham? A pessoa de 80 anos, ela também pode correr. Como é que vocês trabalham essa idade, o início? Certo. Qual que é o conceito de vocês? A gente até acho que para colocar mesmo um padrão, né? E até para o método, a gente tem um método, né? A gente tem um método, uma metodologia Run Fun, né? Que legal. Que a gente hoje leva também para as comunidades carentes. Olha. Que é uma coisa que depois eu posso falar. No finalzinho aí eu falo sobre esse projeto. Não, pelo amor de Deus. Cara. Mas como a gente tem um método, né? A gente procura nesse método colocar todos os parâmetros que a gente gosta de trabalhar. Então, primeira coisa, Run Fun, não trabalha com menos de 16 anos. Tá? Por que isso? Simplesmente porque a gente está dentro de clubes, né? A gente está dentro, tem particular, e a gente sabe que abaixo de 16 precisaria de um olhar, na nossa opinião, um pouco mais individualizado. Tá? E a gente, até hoje, não teve esse trabalho específico, até porque é bom também deixar claro para quem está vendo aí, né, para o espectador aí, tudo, que o jovem na corrida começou agora. Começou 2 anos atrás, 3 anos atrás. Vamos só deixar claro, a corrida que você diz é a corrida de longa distância. A corrida de longa distância. Perfeito. Tá? A criança pode correr, fazer pode aquecimento e deve. É isso, pode claro, e deve. Então, a gente começa a trabalhar com 16 esse tipo de treino. Agora, eu falei para você, né? Eu comecei a correr com 13. Né? Então, temos que lembrar o seguinte, né? Que a corrida é a terceira coisa que qualquer ser humano faz. Né? Ele engatinha, ele caminha e ele corre. Então, a corrida deveria ser algo natural. Sendo assim, por que a criança não pode correr? Lógico que pode correr. Agora,
quanto? Aí que está o negócio, né? Então, assim, eu me lembro que até os 13 anos, né? Pô, uma criança, na minha opinião, uma criança não deve correr mais do que 3, 4 quilômetros. Né? Uma criança de 13, uma criança de 10, não precisa correr 3 quilômetros, entendeu? Então, pode correr 2 quilômetros e fazer alguns... A estrutura não está formada para esse impacto. Não está formado, né? Então, trabalha muito mais movimentos de técnica, de educativo, coordenativos, brincadeiras, né? Lúdico, né? Lúdico, que é o que a gente faz nos projetos sociais que a gente atende, né? Que a gente trabalha com isso. Com 13, 14, né? 13, 14, 15 anos, aí sim você pode começar a correr 5 quilômetros, né? Você poderia correr até 5, 6 quilômetros, não mais que isso, né? Esse é um dos pontos que eu coloco. E a partir dos 16, você pode aos poucos, de acordo com a base desse adolescente, você pode levar ele até os 10K. Eu vejo já vi gente falando assim, eu levei meu filho para correr meia maratona com 16, entendeu? Eu sou contra isso, assim. Não é contra a palavra, mas eu não gosto de incentivar. Não está dentro da sua metodologia. Não está dentro da metodologia. Okay. A metodologia nossa não é isso, tá? Então... Inicia aos 16. Inicia aos 16 com a gente, com a metodologia. Tá. Aí o pessoal pergunta, mas ele tem 13, o que você sugere? Meia horinha. Vai brincar. Vai brincar. Vai correr meia horinha na esteira, brinca, joga bola, joga futebol, corre... Entendeu? Vai fazer esse trabalho. Se eu tivesse, logicamente, um trabalho especial, como eu tenho nos projetos sociais, aí a gente faz educativo, faz brincadeiras, faz tiros curtos, entendeu? Então essa é uma maneira de trazer. E aí vocês, qual a indicação de... E aí a gente vai subindo, né? Aí vai subindo, e aí vai até... Individualizando. E, logicamente, né, a pirâmide vai fechando em termos de... Né, quanto mais idade você vai ter, menos gente fazendo, né? Mas a gente tem, dentro da Run Fun, gente de quase 80 anos que corre ainda, né? Só que nessa hora, você já sabe que para essa turma, você tem que aí fazer o inverso, né? Você tem que começar a diminuir o treino, você tem que começar você mantém os estímulos, né? De variações de ritmo, mas para um idoso, vamos chamar assim, né? Pensar que ano que vem eu sou idoso, né? Já faz 60? Então, assim, para um idoso, mas estou falando um idoso, eu não me colocaria como idoso num treino desse, né? Mas com um idoso você tem que lembrar, né? E aí sim, também pensando, também, acho que na minha pessoa e até em outras pessoas dessa faixa etária, você tem que lembrar que o descanso é muito importante. Porque o descanso para a gente é diferente do que para um cara de 30 anos. Lógico. A recuperação dele. Então, acho que essa é a individualidade que a gente começa a fazer, né? Que abarca desde os 16 até os 80 anos, entendeu? Então, você vai trazendo sem pressa, que essa é o que a gente fala direto, sem pressa, você vai trazendo o garoto, o adolescente, ele vai criando essa base, né? E na outra ponta você vai diminuindo e vai aumentando o tempo de intervalo entre os treinos, o tempo de descanso entre os treinos e vai meio que adaptando, né, para esse cara. Esse ponto que você trouxe para a mesa, que é o tempo, para mim é icônico. Eu já tive vários alunos de corrida, personagens, e com essa ansiedade em fazer a maratona. E eu já dispensei. Não foi um nem dois, foram vários. Né? Cara, comigo você não vai fazer. Aí ele foi, arrumou quem fizesse e ok. Mas eu não estou apto a assumir o risco. Porque eu estou colocando uma saúde de uma pessoa, uma vida em risco. E isso acabou me trazendo mais argumentos quando eu conversei com o Vanderlei Cordeiro. Eu falei, Vanderlei, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estávamos num evento, e aí nós estávamos juntos, sentado, ele estava do meu lado. E a gente conversando a noite inteira. E aí eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Quantos anos você levou para fazer a sua primeira maratona? Quantos anos você levou para levar? Cara, eu vou agora, isso aí, ele falou pra mim, cara, foram 4 anos. Acho que para fazer meia. Meia no ritmo dele. Eu acho que maratona demorou mais até. Aí ele falou, para maratona, acho que foram 8 anos. Eu acho que sim. Eu acho que para performar. Foi 8? Eu falei, cara. Eu achei que ele ia falar uns 2, né?
Aí ele falou, 8 anos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, bom, se o É Vanderlei isso Cordeiro tá falando 8 anos... Mas é isso, Cleiton. Essa é o maior desafio para você trabalhar com jovens. Segura a hoje. ansiedade das pessoas, né? Principalmente os jovens. Eu tive um aluno, isso foi até engraçado e eu conto sempre. Tive um aluno que fez uma maratona de Chicago, inclusive. A gente fez treinamento de força, de distribuição de carga, de periodização, aquela coisa toda. E ele voltou super feliz. E aí, no escritório onde ele atuava, ele virou, acho que uma celebridade, né? Pô, eu falei, que legal, você está incentivando novas pessoas. Oh, vou te indicar. E veio uma indicação dele. Quando eu cheguei, a pessoa era uma pessoa com uns 120, 130 quilos na época. E aí ele falou, eu quero fazer a maratona. E aquela coisa, eu falei, não, vamos lá, mas vou ter que transformar você, né, num corredor. Bom, o que aconteceu? Ele queria fazer em um período assim muito curto, 6 meses. Agora. Falei, não, eu quero. Falei, então não é comigo. Bom, tudo bem. Então, assim, o método não está de acordo com a sua necessidade. Bom, e separando. Passado 1 ano, 2 anos, falei para aquele, isso são muitos anos. Oi, aquele seu amigo, né? Não, ele completou de Chicago. Falei, cara, ele completou. Falei, pô, parabéns. Falei, bom, e aí, ele continuou correndo, tá bem? Não, ele deu uma paradinha. O que aconteceu? Não, ele fez a prótese. É esse o ponto, Cleiton. É esse o ponto. É assim, eu acho que a maior... eu tenho ido a alguns podcasts, né? E aí, num deles até... eu falei uma coisa lá, viralizou. Pode falar aqui, né? Então, para viralizar para nós. Não, eu estava falando da diferença, né, do amador e do profissional, né? E o que eu acho que são 2 pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, é essa tranquilidade que o profissional tem, né? Ou profissional ou atleta de elite, vamos pegar assim, né? Porque eu não posso dizer que eu fui profissional de natação, né? Porque eu não ganhava dinheiro, né? Então eu fui um atleta de elite na natação. Seja qualquer esporte, atleta de elite, ele entende que tudo é um processo. Ele vai olhar e vai falar assim, eu quero ir para a Olimpíada, não em 6 meses, né? Eu quero ir para a Olimpíada, né, em 12 anos, ou daqui a 8 anos, né? Eu quero ser campeão brasileiro. Quando eu queria subir no pódio de um campeonato brasileiro, eu comecei a me preparar com 11 anos para conseguir o meu pódio com 15, né? E foram 10 treinos semanais. 10 treinos semanais. 4 vezes por semana de madrugada, entendeu? Então, quando eu vejo... meus filhos, eu tenho um filho de 17, 15 e 13, né? Uma menina de 13. Então, assim, meus filhos falam, não, pai, quando 17? 15 e 13. 3 meninos? 2 meninos e uma menina. Qual o nome deles? Bruno, 17, Pedro de 15 e Nina de 13. Né? Nina? A Nina está no campeonato agora, semana toda em Minas, de handball pelo Pinheiros, entrou agora, pegou a seleção lá e está lá no campeonato. Pô, que orgulho. É muito legal. Parabéns, cara. Obrigado. E os meninos fizeram remo, tal, agora pararam por causa da escola, né? Estão tendo que se dedicar mais, o Bruno vai prestar tudo mais. Mas assim, é engraçado de ver que eles toda vez falavam assim, porque eu vou treinar remo e vou ser campeão ano que vem e tal. E eu falava assim para eles, cara, desculpa, eu não vou te estragar, eu não vou querer ser... Aí a mãe falava, você está querendo estragar o sonho dele? Eu falei, não vou estragar, eu estou colocando na real, entendeu? Porque não existe isso de você ser campeão tão rápido, né? Então acho que esse é um ponto, acho que essa coisa pelo WhatsApp, né? O campeão pelo WhatsApp. Acho que essa coisa que acho que tem que se amadurecer, né? Os corredores de hoje que estão entrando nisso, né? E para quem vai essa mensagem aqui, quem vai ver isso, né? Entender que é um processo, como tudo na vida é um processo. Ninguém sai da escola e já entra no seu emprego, ela vai fazer faculdade antes, né? Normalmente. Processo, né? Aí depois ninguém sai da faculdade já sendo diretor. Né? A não ser que você seja filho do dono da empresa, né? Então, assim, é tudo processo. Cara. Então, por que seria diferente no esporte? Né? Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu já falei em vários podcasts e repito, é a história de aprender a correr devagar. Né? Então, a gente vê que muitos amadores não gostam de correr devagar, porque acham que estão sendo subestimados, né? Quando estão correndo devagar. E na hora que você manda correr muito forte, que precisa que... né, uma correlação aí de 70-30, né? 70% dos treinos são devagar, 30% tem intensidade.
na hora da intensidade mesmo, né? Uhum. O cara também Recua. entendeu? Então o cara fica naquele meio termo, que não é nem devagar e nem muito forte. Isso eu falo que é uma grande diferença do profissional, do elite. Porque quando um treinador chega para um cara de elite e fala, hoje o treino é leve, o cara tem vontade de beijar o pé do treinador. Ele não fica bravo. Sim. Você vai correr para 4,30 o quilômetro hoje. O cara corre para 3. Ele fala, meu Deus do céu, que maravilha. Entendeu? Você chega para o amador e fala, você vai correr para 6 minutos o quilômetro hoje. O cara, imagina, assim, eu corro para 5. Entendeu? Então, é um ego. Então, essas são as duas coisas que eu acho muito importantes que diferem. E nesse universo todo, mano, todos esses anos, não vou falar que não vou pedir para você trazer dados da assessoria, mas qual é o maior índice de lesão de uma corrida hoje? Hoje não, mas aí... Você fala de distância? Não. Ou não, a lesão mesmo? Lesão, porque assim, nós estamos falando do atleta amador, né? Vamos falar do atleta amador, que é a grande corredor base. Amador, né? O corredor amador. Olha, eu acho que tem algumas lesões que são mais... são logicamente mais comuns, né? Mas, por exemplo, trato da banda iliotibial, né? Que é a dorzinha aqui do lado. Lateral, próximo ao joelho. Junto ao vasto médio ali. Então, quer dizer, você pega o trato que começa aqui, né? Toda a lateral, toda a face lateral, né? Tá. E se insere aqui, né? Aqui perto do joelho. Perfeito. Né? Então, essa é uma lesão que muito corredor tem, principalmente quando você aumenta a carga, né? E isso tem a ver com aumento de carga e tem a ver também com encurtamento de cadeia posterior, né? Porque tem muito corredor que não gosta de fazer alongamento, né? E aí muita gente usa aquele estudo australiano que fala que fazer alongamento e não fazer alongamento não é a mesma coisa em termos de lesão. É um estudo. Beleza. Você aplica na prática? Na prática? Na prática, cara, a gente sabe que faz diferença, né, cara? Lógico, sabe que tem uma cadeia mais alongada, interna, né? Que precisa ser trabalhada. Né? Trabalhada, ter mobilidade. Né? É uma coisa importante. E um outro ponto também que eu percebo que também tem outras lesões, por exemplo, fratura por estresse, principalmente para quem treina para maratona, no tibial, na canela, né? Que é a famosa canelite, né? Às vezes a canelite, ela não é uma fratura por estresse, né? Às vezes a canelite se dá pela perflexão, pela flexão, né, do pé, até mesmo numa caminhada. Você pega uma pessoa que está com sobrepeso, né, você bota ela para caminhar, na caminhada o pé dela vai fazer isso aqui, né? O fato de fazer isso aqui, essa musculatura tibial, que é da canela, né, não está fortalecida ainda e muitas vezes incomoda ali, aí dá uma dor ali, entendeu? Então, isso é comum, que é a canelite. Perfeito. Só que às vezes, quando o cara está correndo para maratona, né, principalmente para maratona, quando o volume é maior, essa dor não é por isso, é uma dor já pelo impacto. Então, você pode ter ali uma fratura por estresse, que é pior do que a canelite, né? Que parece canelite, mas já tem ali uma fissura no osso, né? E aí você precisa parar. E aí que vem, né, a importância de toda uma preparação e a orientação. Exatamente. E o respeito à individualidade. Exatamente. E aí que vem o que eu falo desde o primeiro dia que eu comecei a dar treino de corrida, em 1993, que eu sempre falei que corredor tinha que fazer musculação. Naquela época, teve treinador que eu lembro que torceu o nariz para mim quando eu falava isso. Mas não, o corredor, se ele fizer o trabalho de força dele na ladeira, já ele está fazendo. E eu falava, eu não vejo assim, dessa maneira, né? Porque o que acontece? A corrida é uma sucessão de saltos, né? Então, a corrida é uma sucessão de saltos. Então, se você vai correr uma maratona, você vai dar aí 42 mil saltos. Mais de 40 mil saltos. Né? Então, assim, imagina se você tem, para cada salto, né? Para cada vez que você pisa, que você aterriza no solo, você tem aí 1,5, 2 vezes o teu peso, você multiplica isso por 42 mil, você vê quantas toneladas você está jogando de pressão em cima. Então, quando você olha esse contexto, não só de maratona, mesmo de 6 km, 5 km, interessa. Você tem que estar com uma musculatura forte, geral. Então eu vou trabalhar membros inferiores. Não, você vai trabalhar geral, cara, porque você tem que estar com um core forte. Você tem que estar com a musculatura
né? Dorsal, quadrado lombar forte. Você tem que estar com o teu braço também forte. Cervical firme. Cervical firme, tudo, porque o corpo é uma coisa só, né? Ele é todo encaixado, né? Então, eu acho que esse é um ponto que auxilia muito. E uma coisa que vem mudando bastante, acho que na questão de trabalho de força para corredor, principalmente para homem, que homem não gostava de fazer, você vai concordar comigo? Concordo. É a questão do glúteo. Exato. O homem não fazia glúteo. Nunca. Agachamento, nunca. jamais. Agachamento, jamais. Caneleira, pelo jamais, amor de Deus, nunca. isso é pra mulher, né? E isso, finalmente, As pessoas estão entendendo. As pessoas estão entendendo que o glúteo é o principal músculo do corredor. Né? Então, é ele que vai segurar. Então, voltando à questão das lesões, trato da bandeira tibial, fratura por estresse, né? Você tem... Aí você tem as secundárias. As secundárias, que é lesão de gastrocnêmio, né, de panturrilha, né, que o pessoal gosta de falar, né, mas muitas vezes a lesão no gastrocnêmio, né, no sóleo, na verdade, que fica dentro do gastrocnêmio ali atrás, né, você tem aquela síndrome da pedrada, né, que você está correndo, aí você fala, pai, o que aconteceu? Pô, jogaram uma pedra em mim, né? Foi o sóleo que estourou, né, e isso aí são pelo menos 15 dias parado, né. Então, e se não for ruptura total, né? Se não for ruptura total. É que no começo, normalmente não é total, né? Então, você para. Agora, o problema é que as pessoas muitas vezes têm, aí não dá o tempo adequado e aquilo vira uma fibrose. Aí vira e mexe e vai ter aquele problema. Né? Então, é uma lesão também comum. E a forma que nós temos de prevenir essas lesões? Trabalho de força, treino adequado e peso. Planejamento. E planejamento. Legal. E uma coisa importante, peso, cara. Porque também existe um baita erro, e aí é do ser humano mesmo, né? Que é assim, corro, logo como. Entendeu? Corro, logo bebo, né? Não é bem assim, né? Então, assim... A recuperação é importante. E o que acontece, né, Cleiton? O pessoal faz muita questão de como é que fala? De contrabalancear. Então, eu treinei, posso comer uma pizza e tomar uma cerveja. É a dopamina, né? Não é que tem um salvo-conduto para comer mais. Cara, tudo bem, se você está bem magro, se você, uma vez na semana você quer sair no negócio, ok, né? Sim. Mas o que não pode é querer falar, eu corro, logo posso comer à vontade. Aí você não perde peso, né? E o peso, cara, tá muito ligado, né, a questão das lesões, sabe? E a questão de resultado também. Nada dá mais resultado do que você correr magro. Pô. Eu posso fazer o treino que for. Né? Carrego menos. Se você perde lá 5 quilos que estavam te atrapalhando ali, teus tempos vão cair, né? Mário, eu tenho aqui, cara, fiz uma pauta gigantesca, mas infelizmente a gente tem um tempo que eu tenho que respeitar, mas eu gostaria muito, você trouxe seu interesse em expor o seu projeto social. Legal. Tá? Acho que assim, é importante. Eu entendo que a responsabilidade socioambiental, ela entra dentro da pauta da responsabilidade do wellness, né? Verdade. E isso tá ligado, né? O seu espírito, né? A partir do momento que você sabe que você pode ajudar o próximo. Me conta aí como é que é esse projeto, cara. Pô, é muito legal, viu? É um filho assim que eu tenho o maior orgulho, né? Primeiro, né? Só assim, é antigo, né? Assim, a Run Fun, né? Ela começa a se preocupar com o lado social em 1999, dezembro de 99. Eu dava treino, como eu até hoje dou, né? Na cidade universitária aos sábados, né? E ali ficavam umas crianças tomando conta de carro. Eu peguei e chamei essas crianças para começar a treinar depois do treino. E esse aí virou um projeto que durou 17 anos. Que legal. Que eram 150 crianças por semestre treinando, né? Passaram mais de 500 crianças. Pô, que legal. Teve natação, teve corrida, teve basquete. Foi um projeto maravilhoso. Eu tive gente que saiu de lá formada em engenharia, gente de comunidade mesmo, tá? Tô falando de comunidade... comunidade mesmo. Né? Atrás da USP, inclusive. Atrás da USP, não conhece, tem uma comunidade grande. Uma comunidade lá, né? grande, né? Uns chamam de favela, chamam de comunidade e tal. Mas é um lugar bem pobre. Ali tem São Remo, que é grudado com a USP, tem o Jaguaré, tem Rio Pequeno, né? Que tá meio aqui na limite com a região aqui, né? E eu vim até próximo da região, até vim aqui no Irapuru, no Céu Irapuru, que é na Raposo Tavares, ali até mais para frente, a gente chegou a ter projeto lá também.
Então, isso durou 17 anos, foi um motivo de muito orgulho, porque a gente viu gente formada em educação física, engenharia, magistério, gente que não se envolveu com as drogas para tocar a vida, gente que saiu da comunidade porque se formou e conseguiu uma vida melhor. Tem gente que eu conheço que o filho estuda em escola particular. Poxa. Então, assim, você olha e fala, cara, que alegria, né? Sem dúvida. E aí, quando chegou 2018, eu tive que parar o projeto, né? Por conta do Ministério, na época, não ter aprovado, a gente estava com lei de incentivo. Questões burocráticas. Aí eu tive que parar em 2018, mas a gente nunca deixou de ter um olhar social dentro da RunFa. Então, a gente pegava outros projetos e ajudava, né? Fazia eventos e arrumava doação para os projetos. Veio a pandemia. A gente fez ações aqui com Morumbi, com Paraisópolis. Fizemos uma ação de arrecadação de alimentos. Foram mais de não sei quantas toneladas que a gente arrecadou, entregou, tudo. Em 2022, eu sou procurado por uma pessoa, ex-atleta, que fala, pô, vamos retomar o projeto e tal. E aí eu falei, olha, eu retomo, mas de outra maneira. Então, antigamente, a gente era responsável pelos 150 crianças, e aí a gente muda para o seguinte, agora eu sou responsável pelo educador. Então, a gente vai capacitar educadores em comunidades carentes. Então, a gente pega o educador físico lá, capacita ele, dá a mão para ele, entrega toda a parte tecnológica, né? Software, planilhas, toda a nossa metodologia. Ele é capacitado para isso e dá a mão para ele. E fica com ele direto. Ao longo do ano, ele faz 4 cursos. Ao longo do ano, ele tem 2 encontros físicos com a gente. Ao longo do ano, a gente faz 2 eventos de participação para a garotada. Então, a garotada participa de 2 provas, bancadas pela gente. Todos eles com uniforme track and field, né? E a gente tem testes e avaliações para a garotada ao longo do ano para ter um método, né? Então, eu não estou direto com a garotada na ponta, mas você tem um formador. mas eu tenho um formador lá, responsável que faz a nossa metodologia, que desenvolve. E qual que é o meu objetivo? É que esse cara possa se tornar cada vez um profissional melhor, para ele mesmo poder crescer na profissão e poder atender bem. E você aumenta a sua plataforma, o seu número de alcance. Eu aumento. E assim, olha onde é que a gente está hoje, né? A gente está no Capão Redondo, com o Talentos do Capão. O Talentos do Capão conheço. Que é um projeto maravilhoso, muito bacana. O pessoal lá da Ana, né? Do André. A gente está no Colégio Mão Amiga, em Itapecerica, que é um colégio assim, fantástico, assim, um colégio privado, que está no meio da comunidade, né? E atende crianças que podem pagar e crianças que não podem pagar. São 700 crianças e adolescentes que eles atendem. É um projeto extraordinário, né? A gente está na Bahia, em Trancoso, com o Instituto Trancoso, na verdade, com um projeto, né, lá em Trancoso, né, que a gente tem lá quase 30 crianças, né, menores lá, através do projeto Voar, que está dentro do Instituto Trancoso, né, que é um puta projeto bacana. A gente está aqui pertinho, no começo da Raposo Tavares, no Instituto André Franco Vive, que é uma escola bancada por esse instituto, né, maravilhoso, 300 crianças, um trabalho lindo. E a gente está do lado da Cidade Jardim, tem aquela comunidade do Jardim Panorama, né? A gente está lá também com o The Way, projeto The Way, que é do Diego, que é aqui do Morumbi, né? Aqui, ele é um barato, né? Assim, é um cara muito bacana, um cara que era jogador de futebol, foi para os Estados Unidos, voltou, um cara que tem uma vida boa, assim, no sentido de ser bem nascido, tudo, e que se dedica de corpo e alma a isso. Um cara extraordinário com esse projeto maravilhoso. E agora a gente deve começar no início do 2º semestre um projeto com a emenda da deputada Tabata Amaral, que vai ser em Embu-Guaçu, né, que é um projeto que vão ter para 60 crianças lá, e a gente começa também em Paraty, através de uma parceria entre o Comunitas e a Prefeitura de Paraty, a Secretaria de Educação de Paraty, a gente começa um projeto lá. E o que é bacana, Cleiton, é que esse projeto, para o ano que vem, a gente já está querendo ir para 12 projetos ano que vem. Que legal. Ainda indo para Rio, indo para Salvador, indo para João Pessoa. Então, assim, são projetos que a gente vai desenvolvendo. Eu sou um apaixonado pela ferramenta esporte. Eu também. Ela transforma vidas. E, assim,
mais uma vez, eu poder aqui ter com alguém que eu possa entender aquilo que eu valorizo. Né? Saber o quanto que um simples gesto de incentivo pode salvar, né? Uma criança, uma vida, de uma vida paralela, de um caminho paralelo. Na verdade é o seguinte, né, Cleiton? Eu nunca fui de comunidade. Né? Eu nasci no Leblon, no Rio, nunca fui rico também. Né? Meus pais eram de classe média. Eu vim do Rio, vim para São Paulo, fui ser militante no Pinheiros, mas foi o esporte que me deu tudo. Sim. Foi o esporte que me deu Abriu a faculdade, foi o esporte que me fez ir para os Estados Unidos, foi o esporte que me fez estar no Pinheiros. Então, eu queria poder mostrar... Retribuir, né? Retribuir. É o meu objetivo de vida. Eu cheguei aos 50 anos e falei, o que eu vou fazer? Eu vou retribuir aquilo que eu recebi. O que eu recebi? Eu recebi a consciência da saúde. A saúde, como é que eu vivo? O que eu acredito? É isso. E é isso que eu tento retribuir. Isso aí. Mário, eu tenho uma última pergunta para você, que infelizmente o nosso tempo está acabando. Olhando para o nosso bairro, né, Morumbi, eu sempre deixo essa pergunta, né, para as pessoas. Se você tomando um café com um amigo, pode ser comigo, né? Se você pudesse deixar uma mensagem naquele local, ou na Avenida Morumbi, onde as pessoas param de manhã às 8 horas, ou na Giovanni Gronchi, naquele trânsito infernal, que as pessoas estão ali, todo mundo passa, olha, e é um momento de reflexão. Você pudesse deixar uma frase dentro de toda essa sua experiência, aquilo que você acredita na contribuição da saúde das pessoas, o que você pensaria em deixar? Não precisa ser uma frase elaborada, mas qual é a essência que você colocaria nesse painel? Se alguma coisa na linha do cuide bem de você para cuidar bem do outro, sabe? Porque eu acho que a gente só consegue pensar no outro e cuidar bem do outro quando a gente cuida da gente primeiro, sabe? Então eu acho que é isso. Porque quando você está bem com você está bem com os outros. Como diria, acabou de falar aqui, teve uma amiga minha que veio aqui, uma psicóloga, ela falou assim, be yourself. Cara, é exatamente isso, be yourself. Acho que essa tá... Legal, eu acho que o que é isso, assim, sabe? O Morumbi precisa das pessoas estarem juntas, unidas, né? Sim. É como você falou no início, né? Comunidade, né? Então, acho que as pessoas que vivem aqui, que trabalham aqui, têm esse senso de comunidade. Mas, para isso, eu acho que primeiro você tem que se conhecer. Tá bem com você, né? Eu acho. Mário, cara, obrigado. Imagina, Cleiton, um prazer, viu? Prazer mesmo. Sempre que precisar, eu tô aqui. Obrigado pela sua história. Pô, valeu. Pelo seu sucesso, pela empresa, pelo impacto que você causa na vida das pessoas e por ter aceitado o nosso convite aqui. É um prazer e eu quero só, a única coisa que eu peço sempre é saúde para continuar ainda por um bom tempo ainda, sabe? Podendo fazer isso. Quem quiser começar a correr, por favor. Procura RunFan no Instagram. RunFanBR, né? Ou através do... procurar em Google internet, da vida, aí acha lá. runfan.com.br. Aí vai se identificar com um local mais próximo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Mais um episódio do Bem-vindo Morumbi. Nos siga aí no Instagram e no YouTube. E espero que tenham gostado do nosso episódio. Tchau, até logo. Tchau. Essa parte da comunicação não...